Boa tarde, meus respeitos aos componentes da mesa, funcionários, servidores da ANEEL, senhoras e senhores. Já vou pedir um pouquinho de um meu habeas corpus preventivo, que se em algum momento a minha entonação de voz, alguma coisa, pressupor a indignação ou mágoa, na verdade, no final da minha apresentação vai ser tristeza e não indignação ou mágoa. Mas é o meu habeas corpus preventivo, ok? E fico muito feliz que ninguém tenha falado aqui ainda do histórico de por que as PCHs têm energia média. Por que não foi outro critério na época e por que nós temos uma garantia física, que na época chamada de energia assegurada, pela média e não por outra coisa. Eu vou procurar, não que eu me sinta um idoso de falar do passado, mas a parte boa de que eu, junto com alguns amigos que estão aqui, estive lá. Então isso é importante. Eu gostaria de poder ter a felicidade, ao final, de poder demonstrar isso para vocês. Então, parabéns, ANEEL, o mérito em promover a agilização da análise de projetos básicos. A gente não quer falar aquilo que o Charles falou antes, quer dizer, de simplificação, não. É a agilização da análise dos projetos básicos baseada em premissas muito corretas. Foram propostas 3 alterações, 2 absolutamente positivas, e que a gente já vinha reiterando e pedindo. Uma delas, inclusive, diz respeito à capacidade de execução de seguros. Ninguém falou aqui da capacidade de execução de seguros. Ninguém. Isso é necessário, sim. A ANEEL tem que ter capacidade de executar o seguro, né? E, por último, o que estaria acontecendo, espero que isso passe apenas para a nossa história e que a gente passe para discutir isso com mais um tropeço que foi superado, que seria a tripla penalização das PCHs. Os itens 1 e 2 da ANEEL, isso aqui é a minha apresentação, eu vou concentrar na apresentação até o dia 19 e vou me concentrar no item 3, que é o item 3, que é da garantia física. Pessoal, isso aqui todo mundo já choveu no molhado hoje aqui. Mas de onde é que vem a garantia física? São de cálculos, não tem grandes genialidades, não tem grandes criatividades. E mais, esses parâmetros são lá estabelecidos no inventário. E esse inventário é checado pela ANEEL. Tanto que o doutor Aimoré, com muita a propriedade, falou assim, se nós estivermos aderentes ao inventário, o projeto está aprovado. Portanto, estaremos todos coniventes com a hidrologia do rio. Tá certo? Com o nosso período hidrológico, o nosso cálculo de potência, o nosso cálculo de energia. E esses parâmetros são absolutamente auditáveis e fazem parte da análise aqui da ANEEL. Não é criação. Ninguém teria essa capacidade criativa de botar mais ou menos água no rio. Menos ninguém seria capaz de fazer, mas de botar mais água no rio. Tá certo? Isso passa aqui por dentro da ANEEL, e tanto que, se nós estivermos aderentes ao inventário, teremos o projeto aprovado. E isso, pois, e aí? Significa, então, que a ANEEL corroborou os nossos 30 anos de série histórica, porque usamos os mesmos do inventário. Então, eu quero só me focar muito mais agora, assim, desvirtuamento. Desvirtuar está lá no dicionário, é desviar do objetivo inicial e da boa intenção inicial que se foi proposto. Isso eu vou falar do histórico. O que está existindo aqui seria um desvirtuamento da engenharia e da estatística. Porque o que se previu lá atrás, quando se deu o MRE para as PCHs, eu vou falar um pouquinho mais disso, foi uma média de 30 anos. Qualquer coisa diferente disso é um desvirtuamento da engenharia e da estatística. Infelizmente, é assim que tem que ser tratado. O que aconteceu, eu fui radicalmente contra, voto vencido, todas as discussões que houve lá no passado, pela 463 e pela 409, nós tínhamos que ter batido na tecla de que esses critérios subvertem a ordem do critério do que foi estabelecido para 30 anos de média histórica. Agora, foi ok, passado, já está aí, já tem a penalização, 463, 409, e vamos em frente, né? Vamos em frente que atrás vem gente. E outra coisa foi o espírito do legislador à época, que era um incentivo às PCHs. As PCHs receberam energia, a garantia física, a energia assegurada, pela média, como incentivo. E esse incentivo é que eles estão recebendo hoje. Poderia ter sido diferente, não foi. Esse é o espírito do legislador. Então, o desvirtuamento do espírito do legislador está hoje dentro da Audiência Pública 57. Um breve histórico para demonstrar isso para vocês. Lá em 96, as PCHs passaram a ter de 1 a 30 com autorização, e lá já estava em 1996 os descontos na TUS. Depois veio um incremento para garantir da ponta, eu acho que eu tenho um slide que fala disso. Lá no decreto 3.653 de 2000, para quem não conhece ou para quem não lembra, as PCHs não podiam participar do MRE. Estivemos todos, muitos aqui, estivemos lá no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, quando a Eletrobras lançou o PCH-Com. O diretor Marco Aurélio fez uma explanação maravilhosa que a Eletrobras ia comprar toda a energia. E estava todo mundo fazendo figa até com as orelhas de qual energia que a Eletrobras ia comprar. E aí ele disse que ia comprar a Q95. Esvaziou o Hotel Glória. Não ficou mais ninguém.
porque não tinha a mínima viabilidade econômica. E nós estávamos sendo pressionados por quem para ter energia assegurada? Pelo BNDES, minha gente. Nós queríamos financiar as nossas PCHs naquela época e o BNDES não financiava se não tivesse energia assegurada. Então, qual era o critério da energia assegurada? Nós tínhamos que entrar no MRE, porque daí, neste caso, onde não houvesse a geração, nós estaríamos subordinadas à tarifa do MRE. E isso o BNDES aceitava, porque a tarifa era mais baixa. Não foi criação do céu, da terra, nem de grandes mentes geniais. Foi uma exigência. Esse critério, esse nome, usina despachada não centralizadamente, controle por abatimento de carga. Eu estava numa reunião lá no ONS, que o Dr. Mário Santos é um dos grandes e principais, e a gente tem que ser agradecidos a ele, responsáveis por nós termos MRE para as PCHs, porque ele chamou toda a equipe dele, e aí como é que ia fazer o controle das PCHs, já que era descentralizado e não tinha... Aí um disse lá, pô, faz por abatimento de carga. Sabia eu que raio era abatimento de carga? Isso, faz por abatimento de carga, vamos lá. Né? E assim foi criado o critério de controle por abatimento de carga para as PCHs, aquelas que estão conectadas às distribuidoras. E aí como é que poderia viabilizar as PCHs? Para ter um número razoável, pela média. Aí não vamos desconsiderar a inteligência de quem criou o critério da média. Foi criado lá atrás, o INS estudou muito, muito e muito se podia dar a média para as PCHs. E deu porque o doutor Lataro e outros que estavam lá chegaram a uma conclusão que no fogo do inferno as PCHs onerariam o MRE em até 1%. Em até 1% no fogo do inferno. E hoje nós estamos, entre aspas, onerando, depois eu vou usar uma frase que foi usada umas frases muito de efeito na P57 que fere o coraçãozinho desse velho aqui. Tá certo? Hoje é de menos de 0,5%. Absolutamente a metade daquilo que era aceitado, que era aceito pelo ONS naquela época que participássemos do MRE. E assim, amigos, foi criado, foi permitido que nós tivéssemos pela energia média. Alguém poderia lá, não, então vamos botar um deflator, vamos fazer pela média mais ou menos desvio padrão, tá certo? Vamos tirar um desvio padrão, ou pelo que não é o Q95, mas alguma outra vazão. Não, foi criado pela média e dentro do MRE por causa disso. Toda uma série histórica, todo um estudo que não oneraria em mais de 1%. E isto era motivo suficiente para poder incentivar as PCHs? Sim, era entendido naquela época que as PCHs precisavam desse incentivo e hoje é menos de 0,5%. Né? Veio ainda o Proinfa, a CDE, hoje já desvirtuada, porque virou um balaio de tudo que está dentro da CDE, mas a CDE foi criada, que era com desenvolvimento energético, para o Proinfa fase 2. Revisão dos critérios de desconto na TUS de TUST, na venda na CL, tinha aquela discussão se dá ponta ao consumo. Eu estou usando, doutor Jurola, o Aimoré me deu 7 minutos e da parte dele, e o Sevan me deu mais uns 3 minutos e meio dele. Tá certo? Já estamos terminando. Tá. Porque o Afonso também vai usar os outros 7 minutos. Então, todas essas medidas de incentivo foram utilizadas e saímos de 800 para 4.000 mega. Agora vai ser que nem locutor de jockey. De 2006 em diante, tivemos retenção do rito, aquele estudo que foi conduzido das 94 PCHs antigas, que não gerava nada, aquilo gerou um estigma para as PCHs, difícil hoje de ser superado, porque ficou fixado na cabeça de muita gente. Veio a penalização da 463, penalização da 409, que eu fui contrário, sempre fui, porque o critério é de 30 anos. Distorções no critério, de isonomia com as OHE, é uma distorção. PCH é pela média e as grandes hidrelétricas é pela firme. Por fim, nunca foi considerada externalidade positiva das PCHs, temos feito um extenso trabalho de mais de 2 anos. Afinal de contas, uma PCH opera por 100 anos, isso vale mais ou menos. Nunca isso é externalizado. Né? E eu queria só transmitir para todos os senhores, doutor Jurosa, o senhor que é o relator, se por acaso esse item 3 da P57 prosperar da forma como está, é a pá de cal no futuro das PCHs. Acabou. Acabou, ninguém mais investe, tá certo? E aí, um termo que eu só botei nesse slide, porque senão eu ia esquecer de colocar. A nota técnica da ANEEL usa termos como uso indevido e toda energia doada indevidamente. Isso nos coloca como larápios do MRE. E não somos, não somos. Esses termos são absolutamente pesados e as pessoas tinham que ter um pouquinho de autocrítica ou de bom senso para não colocar esse tipo de frase. Em síntese, a base de tudo está no critério técnico-estatístico, séries estocásticas, 30 anos. O resto é conversa fiada. O risco ao MRE lá atrás foi previsto em menos de 1%. O item 3, terceiro da T57, revoga o decreto que lá atrás
3.600, em 2000, que revogaria de forma indireta e perversa, eu entendo isso, porque depois, lá em 2002, foi se tratar de colocar dentro da lei e da 9427. Mas, lá em 2000, já tinha o decreto que permitia as PCHs entrarem, e agora, de forma indireta, e eu acho perversa, a P57 tiraria. E a história da geração de energia elétrica vai julgar esse momento que as PCHs estão passando. Muito obrigado, desculpa o adiantado. Obrigado.